Continuando a nossa aula anterior, nós tínhamos dado o exemplo da classe aluno, onde existia, ou a classe aluno juntava algumas variáveis dentro de si mesma. Essas variáveis nós temos o nome de atributos. Então, toda vez que nós nos referimos a classes que contêm variáveis, essas variáveis são atributos. Nessa classe que a gente tinha tratado anteriormente, que era aluno, nós tínhamos o atributo nome, que era do tipo string. Nós tínhamos o atributo logradouro, que era o endereço da pessoa do tipo string. Nota 1, nota 2 e nota 3, esses três valores do tipo float, ou double, que seja. Só que nessa aula a gente vai inserir um outro exemplo, que seria a classe pessoa. A classe pessoa haveria três atributos: o atributo nome, peso e altura. O nome sendo do tipo string, o peso do tipo float e a altura do tipo float. Na aula anterior também nós tínhamos falado a respeito da diferença da nomenclatura, né? Por que a gente utiliza a palavra classe e objeto? O que diferencia um do outro? E o exemplo que a gente deu foi um exemplo muito tradicional, utilizado por várias pessoas, que fala o seguinte, que classe se comporta como se fosse um projeto de um prédio, onde esse projeto tem os seus atributos. Nesse projeto, ele especifica o prédio em quantidade de pavimentos, quantidade de apartamentos por pavimentos, quantidade de quartos, salas, cozinhas por apartamento, garagens para cada condômino e assim por diante. Nós falamos que a classe representa como se fosse esse projeto. Na hora que a gente pega esse projeto dessa construção e constrói-se um prédio, quer dizer que a gente está construindo um objeto. Esse mesmo projeto, se a gente tivesse um outro terreno idêntico, a gente poderia utilizar o mesmo projeto para criar outro prédio. E assim por diante. Essa é a diferença entre classe e objeto. Classe, nós temos um projeto do que a gente quer construir, e o objeto é aquilo que a gente constrói com aquele objeto, com aquela classe, seguindo todas as especificações da classe ou do projeto que seja. No nosso exemplo aqui, nós quisemos introduzir outra ideia. Em vez de falar sobre o projeto e a construção, nós falamos sobre a forma. Tem uma forma aqui, onde nós temos o nome, peso e altura. Então, essa forma aqui é como se a gente fosse uma prensa para criar algo novo, ou seja, um objeto novo que tenha nome, peso e altura. Então, se a gente considerar essa forma como uma possível analogia à palavra classe em orientação a objetos, se eu utilizasse essa forma e prensasse aqui algum material aqui, iria sair algo bem semelhante ao que as especificações da forma. Sairia algo como nome, peso e altura. Então a classe também poderia ser representada como esta forma, ou no nosso caso anterior, o projeto. E o objeto, que seria o prédio, aqui é mostrado como se fosse um outro objeto, juntando informações nome, peso e altura. Perfeito? Então tá jóia. Na aula anterior nós também tínhamos falado que quando a gente especifica a classe, public class pessoa, contendo os seus atributos, nós conseguimos utilizar essa classe em algum momento no Java para produzir pessoas mesmo. Isso aqui é só uma especificação técnica, é só uma forma ou só um projeto, e a gente consegue utilizar esse projeto para criar pessoas. Exemplo, em uma outra classe qualquer, que nós possamos ter o método main, né, onde começa a execução do nosso software, nós podemos definir uma variável P1 do tipo pessoa, recebendo uma nova pessoa. Esse fato aqui de você pegar a forma e prensar e produzir o objeto, essa ação aqui ela é produzida pelo operador new em Java. Esse operador new, ele fala para o sistema operacional, sistema operacional, aloca um espaço de memória para mim,
O sistema operacional aloca esse espaço, mas aloca utilizando a forma pessoa. Então ele tira um espaço da área de memória, aloca ele para o nosso processo e que tem a capacidade de armazenar as informações referentes à pessoa. Nessa alocação, nesse processo de utilizar a forma para pegar uma área de memória, o sistema operacional devolve um endereço de memória que vai ficar em P1. Essa variável P1 vai conter o endereço de memória em que o sistema operacional alocou memória para a gente. Perfeito? Perfeito. Utilizando esse exemplo, então, a gente pode perceber o seguinte, olha, executando essa primeira linha aqui, variável P1 do tipo pessoa recebendo new pessoa, a gente está utilizando a forma para alocar memória, ou pedindo o sistema operacional para alocar memória para a gente através do operador new. Qual é a quantidade de memória que o sistema operacional vai alocar para a gente? O sistema operacional vai alocar a quantidade necessária para armazenar os dados de uma pessoa, é o que eu estou passando como parâmetro. Quando o sistema operacional aloca isso para mim, me devolve o endereço de onde se encontra essa alocação de memória. P1 vai ter esse valor, esse endereço. Quando a gente põe P1.nome, nós estamos acessando este endereço, a variável nome, e colocando o nome de igual a José, que é este caso aqui. Nós pegamos esse objeto, que é a área de memória, e foi colocado o valor José lá dentro, quando executa essa linha de comando. Na próxima linha a gente faz a mesma coisa. Nós utilizamos P1 para acessar a área de memória. Que área de memória é essa? Essa aqui, P1 aponta para cá, tem este endereço de memória. Para acessar a variável peso e especificar o peso igual a 85. De igual forma, a última linha de comando. Então, P1 é uma variável que possui o endereço do objeto, esse aqui é o objeto, ou instância, é muito utilizado também falar que isso aqui é uma instância da classe pessoa, perfeito. Nós podemos utilizar essa forma para produzir mais do que um objeto, da mesma forma que, como nós explicamos anteriormente, que o projeto serviria para construir dois prédios idênticos, em terrenos idênticos, a gente pode fazer da mesma forma aqui. Nós temos a forma e podemos utilizá-la em dois momentos distintos para produzir um objeto e o outro objeto. Como que ficaria isso em código-fonte? Ficaria da seguinte forma, né? Dentro do nosso método main, P1 seria do tipo pessoa, ou seja, isso aqui é uma variável que vai conter o endereço de memória de um objeto do tipo pessoa, que vai receber esse endereço. Como que ele vai receber o endereço? New é um operador que vai pedir o sistema operacional para alocar memória do tipo pessoa. O sistema operacional aloca essa memória e devolve o endereço para P1. P1 possui esse endereço, então toda vez que eu acesso P1 ponto, eu estou acessando esse objeto. Então P1.nome, acessa esse objeto e fala o seguinte, o nome é José. P1, estou acessando esse objeto, ou seja, esse endereço de memória, ponto peso, estou acessando essa variável dentro do objeto e colocando o valor de 85.0 lá dentro. E assim por diante. Posso, em um segundo momento, utilizar a mesma forma pessoa. Eu utilizo ela através do operador new para construir uma nova pessoa. E esse endereço de memória que o sistema operacional aloca para mim é colocado em P2. A partir deste momento, toda vez que eu acesso P2, eu estou acessando este segundo objeto aqui. Quando eu ponho ponto nome, P2 ponto nome, e eu coloco o valor Maria lá dentro. E assim por diante com os demais valores. Então nós podemos falar que P2 é outra variável que possui endereço do segundo objeto ou instância da classe pessoa. Para finalizar essa aula,
nós vamos criar um exemplo aqui. Exatamente o exemplo que nós acabamos de colocar os slides à amostra no vídeo. Eu vou criar um nome aqui de um projeto, vai ser teste pessoa, finalizar. A classe principal vai se chamar teste pessoa mesmo, tá errado, tem que colocar um A aqui, teste pessoa, e vou finalizar a criação do projeto. Perfeito. A gente percebe claramente que na hora que a gente cria um projeto, existe aqui a classe pessoa, com o nosso método main incluso dentro dela, né? Só que nós podemos especificar outras classes, que é o que a gente vai fazer. Nós vamos criar aqui a classe, né, pessoa, classe Java, vai se chamar pessoa, finalizar, e dentro da classe pessoa nós vamos criar aqueles atributos que nós tínhamos falado anteriormente. String, nome, float, peso, float, altura. Perfeito. Feito isso, nós conseguimos utilizar esta classe dentro do nosso método main. Basta somente falar que uma variável P1 é do tipo pessoa e que vai receber um novo endereço de memória de pessoa. Quem vai construir esse endereço de memória é o sistema operacional. Posso pegar P1, que é a nossa variável que contém esse endereço de memória, acessar o endereço de memória, nome, recebendo o valor que a gente desejar. Por exemplo, aqui eu vou colocar para receber José. P1 ponto peso recebe 85.0. Precisa da gente colocar uma letrinha F aqui para indicar que esse valor literal aqui é do tipo do tipo float. P1 ponto altura, que também é do tipo float, vai receber 1.75f. Opa, coloquei vírgula, aqui é ponto. Perfeito. Feito isso, eu posso imprimir a variável P1. Imprimindo a variável P1, isso vai ocorrer que a gente vai imprimir o endereço de memória em que P1 aponta para o objeto pessoa que foi criado aqui em cima. Vamos ver como que vai ficar quando nós executamos esse código aqui. Executar arquivo. Ele imprimiu o endereço de memória nosso. O endereço de memória é do tipo pessoa, que está dentro desse pacotinho aqui, teste pessoa, e ainda é seguido por uma sequência de valores hexadecimais. Perfeito? Esse aqui é o endereço de memória. E se a gente imprimir não só o endereço de memória, mas imprimir também nome, peso e altura. Nome, peso, altura. Executando novamente o nosso código-fonte, vai imprimir. Quando eu imprimo P1, imprime o endereço de memória. Quando eu imprimo P1.nome, ele acessa o endereço de memória, a variável nome,
e ele imprime o nome José. Quando eu imprimo o peso, da mesma forma, imprime o valor 85 que nós tínhamos colocado aqui em cima. E a altura, o valor 1,75, que é o valor que nós tínhamos colocado aqui em cima, atribuindo essa variável. Seguindo o nosso exemplo, nós podemos usar a mesma forma ou a mesma classe para criar outro objeto ou outra instância do tipo pessoa. Pessoa P1 recebe new pessoa. Copiar aqui em cima. Eu coloquei P1, mas vai ser uma segunda variável. P2 do tipo, e o nome que essa segunda pessoa vai receber vai ser Maria. O peso 60 e a altura 1,65. De novo imprimindo P2 agora, P1 e P2. Executando esta classe, podemos perceber que na primeira execução, quando a gente executa new pessoa, ou seja, utilizando a fórmula construtora para criar um novo objeto do tipo pessoa, P1 recebe esse endereço de memória, certo? A gente especifica os valores de P1, utilizando esse endereço de memória ponto, e a gente consegue acessar os atributos de P1. P2 possui os atributos nome, peso e altura. Também a gente usa P2 ponto para acessar esse endereço de memória e fazer alteração nesses atributos, de acordo com esses valores. Mas a gente percebe o seguinte: por a gente ter utilizado o operador new duas vezes, foram criados dois objetos, ou seja, são áreas de memória diferentes. Quando a gente imprime P1 e P2, os valores eles são diferentes. O endereço de memória é esse para P1 e este para P2. Perfeito?